Ah, o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. How? Esse é o Universidade Bots, melhor curso online de treinador de bots, credenciado pelo MEC, certificado pela Organização Brasileira de Bots. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, gente, analisar uma luta de um lutador chamado Yuta Sakai. Cara, tem um cara chamado Alexandro. Eu acho que é a pronúncia, tem J. Alexandro no grupo do Zap do Round One, que cara, fala desse cara há muito tempo. Eu vou te falar, tô tentando parar para trazer uma luta desse cara, já tem uma cota. Aí que acontece? Aí o patrocinador do vídeo, Sakai, meteu um nocaute no primeiro round, filho. Aí fez a alegria do povo, pra alegria geral da nação. Luta com um final muito rápido. Então, pra mim isso é ótimo. Seguinte, vindo também com esse pedido, ele achou um lugar. Essa luta não foi pro YouTube. Tomara que não esteja bloqueado. Mas ele achou um lugar em que eu não vou falar na internet, mas que foi compartilhado a luta inteira. Então, deixa eu tentar fazer aqui umas paradinhas pra ir pra página da Wikipédia. Yuta Sakai, nascido em 2005, mais novo que meu irmão no meio, é um boxeador profissional japonês. Como amador, ganhou uma medalha de ouro no campeonato juvenil de 2022. Cara, isso é um feito bem legal. Não é tão comum os japoneses eles investirem muito da carreira deles no boxe olímpico amador. O que acontece é que o pessoal disputa, o pessoal concorre, mas tu vai ver, primeira oportunidade que dá pra focar só no profissional, eles já deixam de mão total. A gente tem países em que a carreira olímpica amadora é praticamente o predominante no foco da carreira de lutadores. A gente vai ver Cuba, aqueles Uzbequistão, esses lugares russos que tem esses países muito destacados. Cuba, Brasil até certo ponto, quem vem da equipe olímpica foca muito na carreira olímpica e às vezes vai fazer híbrido. Aí você pode ver pessoal lutando duas, até três edições. Uma edição provavelmente está falando que a pessoa participou de todo o ciclo, que é um ciclo de 4 anos. Você participar de 2 ciclos é 8, se você participar de 3 é 12. Sendo que a longevidade do ser humano é relativamente bem extensa. A longevidade do atleta em atividade é uma parada bem menor. Bem menor, a gente pode falar que teria uma média de 10 anos. Até no máximo 20. Aí a gente tem pessoas muito destacadas, por exemplo, Roberto Duran, que, pasmem, ele passou, eu acho que 4 décadas em atividade. Diminuindo, mas ainda assim. Início da carreira em 2024, ele se tornou profissional e seria promovido pela Hashi Promotion. Sua estreia foi planejada para o final daquele ano. Fez uma estreia contra Ji Yong-in, ao qual no primeiro round ele atropelou com um gancho de direita. Apesar do cara ter se recuperado, seu corner optou por encerrar no segundo round, depois de o cara levar meteoro de Pégasus e só sobreviver. O cara foi fazendo outras lutas, ao qual ele ganhou o título juvenil japonês. Para quem acompanha a Menoipo, é uma coisa interessante. Ele é um lutador que pode ser visto como bem promissor. Eu vou ser sincero, não vou ficar surpreso. E eu não digo quanto tempo. Mas tem chance desse garoto ir pro título mundial. Ele tá no peso galo. Cara, o peso galo é complicado, tá? É complicado porque temos quem? Junto Nagatani. E tem até o Seiya Tsumi. A gente tem Takuma Inoue. A gente vai ter o Ryozuki, mas não vou entrar nesse mérito. Masuda, também não vou entrar nesse mérito. A gente tem João Estrada.
que é um lutador bom, que eu tenho luta no canal. A gente tem Tenshin Nasukawa. Cara, o cara tá no mar de monstros. Mas eu vou ser sincero, bem destacado, bem jovem. Nesse momento ele acabou de fazer 20 anos, começou agora, ele já conseguiu um título nacional bem prestigiado. Pô, a gente, cara, sem sacanagem. Não é sendo desrespeitoso, mas é sendo realista. Cara, a gente vai ver no Brasil, sem sacanagem, a gente vai ver... Ué, ih, a luta ocorreu aqui, em off. A gente vai ver no Brasil... Cara, título nacional, desculpa falar, mas mesmo que seja um título importante, eu não tô falando, tentando depreciar, eu falo a contragosto, reconhecendo como é visto nacionalmente. Cara, ninguém de verdade vai prestar atenção, porque de verdade mesmo, esporte combate, o pessoal não dá a devida atenção, não dá a merecida atenção. E o pessoal vai dar atenção para os títulos mais altos, enquanto você vai ignorar os mais baixos. Que putz de grila, gente. Tanto que merece atenção, como quem faz por merecer mais atenção, como quem tá mais próximo. Desculpa, gente, quem é campeão nacional, quem tá pegando esses títulos. Infelizmente, a gente tenta fingir que a gente tem uma cultura de prestar atenção no topo, sendo que a gente não tá prestando atenção em nada, sendo que, de verdade, se tu quer ver, se tu quer gostar, tu tem que ver tudo. Do mais baixo nível de glamour quanto maior. Então, gente, vocês têm interesse no esporte, na luta? Não só divulga os lutadores brasileiros, como, cara, vai nos eventos em que o pessoal tá fazendo suas lutas. Aí dá mais condição da pessoa no futuro. Tá aí. A gente vai ver um cara que foi colocado para ser abatido contra um cara que pegou um título nacional. Ele tá eu não sei ele na posição das principais organizações, mas ele tá entre os... Na The Ring, na Bots Hack, ele é colocado como um dos 30 lutadores mais destacados do peso galo no momento. Então acho que, cara, os japoneses, eles investem a devida atenção, eles prestigiam todo mundo. Por isso esse Yuta Sakai, cara, o garoto é bom pra cacete, tá recebendo esse destaque, enquanto aqui a gente não dá. Meio que o meu trabalho é fazer a luta do cara, mas de verdade eu parei pra descer a letra. Eu só fui aqui, vocês devem estar vendo a tela preta, eu fui ver o nome do adversário, Bum Uriang Fairon. Cara, eu vou chamar o cara de adversário. Temos o Yuta e o adversário. Seguinte, como é uma luta de um round, eu vou fazer react e análise no mesmo vídeo, gente. Qual é, meu povo? Carrega aí, cara. Carrega o vídeo, cara. Que isso? Yuta Sakai, o prestigiado prodígio. 20 anos, 1,73m, 54 quilos. O cara tá 2 quilos mais pesado que eu, tendo 15 centímetros mais de altura e 12 centímetros mais de alcance. Infelizmente, resta nada pro Beta, que estava fazendo vídeo nesse momento. Cara, odeio ver pessoas com quase meu peso sendo muito mais alto. É porque eu fico pensando, se eu tivesse dado início, é difícil encontrar alguém nesse meu peso.
que eu era do Mosca, mas cara, se eu encontrasse, eu enfrentaria cada pessoa que faz bullying de altura. Tem uma expressão no... sobretudo nos grãos que eles usam de bullying de altura, que é a pessoa que abusa de maior alcance para lutar. E muito normalmente abusadores de peso, o bullyingadores de altura normalmente são lutadores abusadores de peso. Abusadores de peso é uma expressão que você dá para abusar do recuperação do peso e do corte. Você corta muito peso, você recupera muito. Então vamos falar, se você luta no peso mosca e você conseguiu inacreditáveis um peso pesado, tá, tô zoando, um peso galo, você recuperou uns 2 quilos. Ou vamos falar, você foi pro peso leve, você tá com 8 quilos de diferença, é abusivo. Eu lembro, só pra dar um prosseguimento nessa parada, eu lembro que um amigo meu me chamou pra competir uns anos atrás. Isso foi na época que eu criei o canal. É meses depois, não muitos meses depois. Aí o que acontece? Eu tava com muita dificuldade pra subir de peso. Eu tava comendo quase equivalente a um boi por dia e eu só engordei 1 quilo. Aí minha família foi contra a ideia também, depois de meses tentando bater o peso, sem conseguir bater nem 53 quilos. Eu só conseguiria bater 54 se eu pegasse uma roupa totalmente molhada. Aí o que acontece? Eu parei pra pensar, pensei, cara, eu vou pesar 1 tonelada, eu vou comer 1 tonelada, vou colocar uma mochila pesada pra bater 58, que era o pedido original, pra eu voltar pra 52, 53, provavelmente. Talvez diminuindo o metabolismo, só que aí eu não poderia treinar, eu não poderia me preparar. Vamos falar, provavelmente eu pesaria 55, 56, enquanto o adversário pesaria 65. Se a gente pega o metabolismo que eu tinha na época, um adversário pegaria em 62, 65, enquanto eu pesaria 53. Não dá. Eu não gosto dessas ações de um cara lutar nos 54 quilos com a altura do Fundora, por exemplo. Tailandês contra japonês. Tem uma rivalidade que os bots nas categorias baixas promovem. Mas mais do que o bot, sobretudo em outros esportes de combate, sobretudo kickbox e muay thai. Caraca, cara. Me ajuda. Volta. Comitê Japonês de Bots. Eu não sei qual federação, grande organização eles são. Eu acho, cara, eu não lembro se o Brasil está relacionado a WBA ou WBC. A gente pode conjecturar uma coisa semelhante. Eu escutei que tem algumas competições na Ásia que tem relação com a IBF. Deve ser. Cara, eu não vou conjecturar muito não. Cara, tá me irritando essa parada. Carrega o vídeo todo, ô caramba. Caraca, um desafio a manter a calma. Seguinte, cansei, já tenho noção do que eu vou fazer. Tá, o que eu ia tentar fazer fracassou, então vamos contar com a boa vontade. Avançou alguns segundos no negócio do vídeo. Como vocês podem perceber, avançou um pouquinho, mas não avançou muito. Eu não sei que horas, que momento vai ter o nocaute, mas eu tô torcendo pra que esse vídeo não demore tanto pra carregar. Meu
Deus do céu. Humilhante. Começo. Putz, grila! Cara, eu acho muito expressivo o pessoal da narração. O pessoal grita, cara, parece estar gritando com raiva. Anda, meu povo. Opa! Filho, tá acertando tudo até aqui. Cara, daria pra transformar isso numa análise numa boa. Eu podia fazer o react depois, porque putz grila. Essas pausas estão me tirando do sério. Coopera, meu povo! Putz grila. Eu tô ficando maluco. Eu tô achando interessante o jab dele. Guarda muito longa. Avança jabeando. Achei interessante. Passa o pêndulo. Cara, é bem japonês. Avança metralhando a mão. Meu Deus do céu. Me ajuda. Cara, é humilhante, tá? É humilhante. Eu tô tentando fazer um trabalho honesto. Cara, eu não tô gostando desse adversário. Não tá mega projetado pra frente. Cara, se o cara não tá levando na cara e tá levando a guarda e recebendo pesado na guarda todo o soco. O quê? Aproveitar que parou, né? Eu não achei tão conclusivo assim. Achei tão paulado no corpo. Gente, pera aí. Deixa eu só ficar par de uma coisa aqui. Porra, ainda falta mais um minuto e brau. Falta 1 minuto pro nocaute. Ou será que na verdade uns 50 é o tempo corrido? Ou na metragem? Não, o tempo corrido do round. Ai! Cara, esse tá o react mais lento da história. Cara, essa plataforma tem muito a melhorar. Opa. Cara, péssima situação pro adversário. O cara não consegue fazer nada. Nada nessa situação. Com essa falta de proatividade.
Cara, o Ryota Sakai, ele usa muito bem a distância, ele entende muito bem questão de alcance. Movimentação, nossa. Cara, que paulada. É paulada. O vídeo não quer carregar não, porra. Sabe? Hit. Tá, ele vai ser derrubado dentro de alguns segundos. Vou te falar. Eu acho que vai entrar a mão de trás. Meu amigo do céu. Paulada no coco. Meio que é isso. Esse foi o react mais ingrato que eu já fiz na minha vida. Eu posso falar com tranquilidade, esse foi o react mais ingrato que eu já fiz na minha vida. Pera. Aquela contou. A luta vai continuar a 2 minutos e 10. Então dentro de 11 segundos vai ter um nocaute. Vamos dar tempo pra ver se o vídeo carrega. Agora ele vai descer mão da frente embaixo. Vou te falar. O golpe da mão da frente foi lindo, mas o golpe da mão de trás também fez um desastre. Aqui, filho, de verdade. Leva esse cara pra casa que não tá bom, não. Bem, gente, é isso. Esse foi o react que, eu vou ser sincero, me deixou muito aborrecido. Uma luta de 2 minutos virou um react de 8. Na verdade, se levar em conta o outro, virou uns 10 minutos de react. Meio que é isso. É chato, mas é pra vocês verem esses lutadores que ainda não tem luta no YouTube, quão difícil é fazer vídeo deles. Decepcionante. Adversário com um pouco de alcance, com menos de altura. Cara, parece um lutador bem interessante esse tailandês, mas o cara não deu pra mostrar nada. Tava uma luta de calibre muito alto. Infelizmente o adversário não queima tanto combustível, não queima tanto gás. Cara, a gente vê aqui, às vezes, uma guarda um pouco mais distante, próxima, um tanto baixa, luta com base muito alongada, então aquele cara gosta de entrar, manda algumas mãos rápidas, mas vai sair porque ele tem um senso de discernimento de distância bom. Vai ser um cara que vai querer aproximar e aproveitar do alcance. Então, majoritariamente, longa distância. Tu vê pelo jab estendido.
É. Aqui foi legal. Eu posso reduzir até metade da velocidade original. Você vê, mão baixa. Levanta ali a mão. Um pouquinho a lá de Flicker. Caceta, desculpa gente, sem querer eu coloquei velocidade 3. Pra mim, mega de boa, mas... não bate o propósito do vídeo. E tu vê, foi um movimento que o adversário não conseguiu ler. Foi um jab bom. Mete-lhe outro. E o que acontece? Vocês veem, avança. Mão pra baixo, sobe. Então, não é nem de uma ideia de uppercut, é de uma ideia de flicker jab mesmo. Tu viu, o adversário pendulou e tudo, ele tava com guarda alta para caso o adversário tentasse um cruzado da mão de trás. Lembrando que é uma luta de destro canhoto, sendo que o Yuta Sakai é canhoto. Então faz muito sentido ele querer golpear com tão frontalizado, porque ele vai no lugar de ele brigar tanto para pegar um ângulo favorável, um ângulo para fora para ele fazer esse tipo de trabalho. E, na verdade ele quer ter iniciativa e ser rápido o suficiente para não ter muita necessidade dessa dinâmica. Literalmente, você não precisa se preocupar onde você vai estar se posicionando para ganhar do adversário se você apagar o adversário antes que ele consiga sequer reagir. A proposta quase é essa. Aqui eu achei interessante. Ele deixou o cara encurralado, ele sabe que poderia vir a partir daí. Ele até tentou dar uma ideia de parada. Só que aí já serviu o propósito, tentou um cruzado à frente. Tem que se ver, por um exemplo, que o adversário, cara, ele tomou uma péssima decisão. Ele não tomou uma boa decisão. Porque o que acontece? Ele avançou sem se preocupar também com o posicionamento dos pés. O Yuta tá deixando de lado. O cara eu acho que é um pouco alheio. Mas ele pisou com os pés totalmente alinhados. Totalmente alinhado tem um grande impasse. Antes que acontece, o adversário está avançando. Numa longa distância, trabalho de golpes retos. Essa posição das pernas é uma porcaria. Não ajuda em nada. Mas, contudo, todavia, entretanto, tititi. Essas palavras aí. Como o cara tá avançando, vai entrar no alcance dos golpes. E o que acontece? Melhor coisa que ele poderia ter feito, esse oponente, era ter ido posicionar os pés para dentro. Que ele poderia tentar fazer um golpe até um pouquinho mais fechado, que estaria no caminho do golpe mais aberto do Yuta Sakai. Se ele se posiciona pisando para fora, ele ia se aproximar muito do soco que está vindo. E o que acontece? Esse cara, ele socou um pouco desesperado, sem pensar em socar alto, e o outro já tá querendo socar na cabeça. Então virou um soco na cabeça e outro no corpo. Na prática, nas costas e atrás da orelha. Aí o cara aproximou, o que acontece? Ele meio que perdeu o equilíbrio. O Yuta, em situação normal, se o cara não tivesse caído tanto, cara, esse soco teria... esse uppercut, mas cara, teria entrado tão bonito. Só que o cara se aproximou e meio que empurrou socando. Foi uma coisa oportuna.
O cara se enrolou, mas se enrolou legal. Tu vê, o cara tá tentando pegar o time de sair desse avanço do jab quando tá encurralado. O cara tá tentando se abaixar pra ver se fica menos exposto. O cara tá quase à altura não permitida, porque normalmente você atribui que o adversário não pode se abaixar mais do que sua linha de cintura. Agora, se tu tem uma diferença de altura, por exemplo, entre eu e Tyson Fury, fudeu. Aí as questões são outras. Agora, saindo dessa piadinha, tu vê. O Yuta achou que o cara ia avançar, aí já tava armando um cruzado. Mas o cara voltou. Então ele veio com jab. Aí o que acontece? O cara buscou de resposta, só que tu vê que o reflexo dele muito bom. O cara meio que fez como se fosse uma armadilha. Mandou um abertão. E cara, tu vê que foi um abertão, que o cara se entregou, tu vê a postura dele. Todo o esforço da perna de trás de concentrar e a perna da frente retona. O cara entregou, filho. O cara pegou o timing da volta da mão pra tentar avançar. Só que se aproximou muito da mão de trás do Yuta, cara. É um cara que tá usando uns golpes de altura baixa. Eu vou ser sincero, até por conta disso, a gente não tá vendo do Yuta altíssimo volume de golpes. Mas isso não é necessariamente ruim. A abordagem dele não tá favorecendo. Não quer dizer que ele não seja bom. Cara, ele é japonês, com certeza ele manja disso. Mas no momento não favorece. Não favorece. Mas a gente vê que a precisão dele tá muito alta. E cara, ele só não tá sendo mais preciso porque o cara tá com defesa ali. Tu vê, ele saiu, se posicionou pra fora. Adversário foi pra trás. Pela posição dos pés dele, já bloqueou caminho do cara tentar ir pra fora. O cara se desesperou. Ele conseguiu até encaixar uma no corpo enquanto o cara fugia. Jab. Ele fintando esse uppercut, esse hook muito bom. Tu viu o adversário? Cara, o adversário, eu não falo que ele domina. Defensivamente, ele apresenta certo nível de domínio. Ofensivamente não, defensivamente sim. Esse oponente, questão de se abaixar, de mudança, o pessoal entende, se refere a mudança de nível como se fosse questão de altura, tipo o nível da água. Tá em determinada altura, apresenta nesse ponto uma questão de saber se defender, se expor menos a porrada, se abaixando bom. O ruim é que Yuta Sakai não tá perdoando. O adversário tenta, mas resta nada. Nossa. É interessante falar sobre isso. O que acontece? Sakai tá batendo de forma confortável, tá tendo muito êxito. O adversário não tá tendo resposta. O adversário tá cansando, tá preocupando. Aí tu vê, cara, tu coloca um pouquinho de câmera lenta, tu vê a ciência. Dá-lhe cruzado. O adversário se fechou. Ele jogou a mão na frente. Aí o que acontece? O adversário esquivou pra fora. Só que aquilo foi uma finta. O certo era ele ficar pra cima, guarda alta. Ele esquivou pra fora, abrindo um espaço da guarda.
Maluco, essa armadilha, sem sacanagem, filho. Isso daí foi sacanagem, cara. Foi sacanagem. Foi sacanagem, cara. Isso não se faz. Isso não se faz. Essa armadilha daí tem o caminho livre, posição quase perfeita pra meter esse socão. Cara, eu vou ser sincero, eu vou transformar essa jossa em short do YouTube. Cara, foi bonito, tá? Foi bonito. Cara, teve um brilhantismo bom aí, tá? Cara, o adversário já tá desistindo da vida. Aqui correu pro abraço. Cara, o cara levou direto na cara. Eu vou ser sincero. Eu acho que o cara levou direto mais ou menos no rosto, altura do nariz. Subiu, indo pro lado com, cara, um cruzado baixo, metido meio uppercut. Que desequilibrou. E ele já não tava em condição de se manter equilibrado. Cara, o cara queria perseverar, mas desculpa, foi uma luta que ele não tinha nada a propor pra combater o adversário. Defensivamente ele poderia estar melhor, mas cara, não dá. E tu vê, o último soco não acertou no rosto nem nada. Vamos ver se a mão de baixo entrou. Entrou mais ou menos na altura a ponta da luva. Bateu mais ou menos na altura. Cara, eu esqueço como o pessoal chama. Mas é a junção das costelas, um pouco abaixo do pescoço. Então a gente pode falar que a altura da ponta dos dedos bateu próximo da altura da boca. E levando um golpe em conta que o golpe entrou, também deve ter batido o nariz como eu tinha conjecturado bem antes. Bateu um pouco no braço e no corpo. O cara tava com uma péssima posição, filho, não deu. Cara, eu vou ser sincero, se o adversário não for cabeça, não vai parar o Iota, Sakai. O cara é esperto. Tô gostando de ver. Gostei de ver. Eu juro. Eu tô chateado por conta da dificuldade pra gravar esse react. Por conta da palhaçada pra carregar. Mas eu gostei muito dele lutando. Foi uma luta que, cara, não durou nada. E entregou o que todo mundo gosta de ver. Mas nas entrelinhas, cara, teve umas paradas muito cabeça. Gostei. Gostei de verdade. Vou me despedindo. Próxima vez eu tento ver se eu consigo baixar essa luta. Jogo no YouTube ou consigo usar aquelas extensões. Eu não sei, vou ver. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar. Isso tudo, Raul.